Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 22 de março de 2012. Já estou vendo o pessoal dar bom dia lá no chat, já estou vendo também o pessoal comentar em gap. Então, parece que realmente vamos ter mais uma abertura em gap aí, pelo que eu estou vendo nos futuros. E, enfim, é o que a gente tinha falado para vocês ontem, né? O mercado tem sido assim, a gente faz 5, 6, 7 dias de consolidação depois de um dia de gap, né? Então, estamos mantendo o padrão. Mas dia de gap é dia difícil, como sempre, a gente sempre diz isso para vocês. Porém, também significa que pode ser aí uma possibilidade de tendência, pode ser uma possibilidade de que o mercado esteja movimentando, que a gente tenha aí algumas oportunidades interessantes no dia. Tá? Então, acho que pode ser legal. Vamos torcer para que a gente consiga efetivamente aproveitar algumas boas operações. Eu acho que já está na hora, né, gente? Já passou da hora. Vários dias seguidos de consolidação, aí de enrolação. Eu acho que é importante que a gente consiga aí algumas operações bacanas, tá? Bom, então vamos lá. Vamos ao nosso índice. Então vocês estão visualizando aqui Ibovespa, período diário. Como eu disse, pessoal, estamos enfrentando aí bastante consolidação, tem sido bastante complicado. Nos últimos dias aí o mercado está bastante enrolado. E como eu disse para vocês ontem, vou repetir, a gente teve aí o começo do ano, a gente abriu aqui com uma zona de consolidação, tá? Então vocês podem visualizar aqui, consolidamos aí boa parte do mês de janeiro. Aí conseguimos romper, tivemos aqui 1 ou 2 dias de tendência, depois disso tivemos mais consolidação aqui neste período, tá? Então observem a quantidade enorme de invertidos. Aí um dia de tendência, que seria este aqui, tá? Então tá aqui, estou marcando os dias de tendência forte, tá? Então tá aqui. Depois desse dia de tendência, nós tivemos aqui um mês inteirinho praticamente de consolidação, que foi o mês de fevereiro. 2 dias aqui, um dia de queda forte e um dia de alta forte no dia seguinte. Então, não dá nem para dizer que é tendência, é pura volatilidade, tá? Então, passou aqui todo o mês de fevereiro sem tendência. Aí nós tivemos aqui mais um dia de tendência, tá? Aí no dia seguinte a gente perdeu de novo e voltamos a consolidar agora dentro desta zona aqui. Então, é difícil, pessoal. Nós tivemos aí no ano inteiro, nós estamos indo para o final de março, então em 3 meses, nós tivemos aí 3 ou 4 dias de tendência e o restante é só consolidação, é invertido, enfim, é complicado, tá? Tem sido um ano muito difícil para day trade neste começo, mas a gente está conseguindo sair muito bem graças à nossa técnica bastante apurada, bastante de uma forma, a gente trabalha de uma forma bastante coerente, uma técnica bastante consistente, que acaba conseguindo boas entradas e consegue manter aí a nossa taxa de acerto, consegue manter aí a nossa lucratividade. Mas vamos concordar que não tem sido fácil. Então, gente, para o dia de hoje, deixa eu limpar essas retas todas aqui. Para o dia de hoje, então, vamos lá. O que nós temos? Ontem a gente não fez mínima, também não fez máxima, então o mercado ficou parado. A gente tem aqui a máxima lá de terça-feira, 67.724, e temos a mínima lá de terça-feira, 66.704. Então, perdendo aqui os 66.704, a gente passa a ter o objetivo aqui na região dos 65.965, tá? Então, é isso que a gente visualiza. E perdendo isso, aí nós temos algo lá nos 64.892, enfim, 65 mil pontos. É uma grande consolidação aqui. Então tem um monte de suporte, um monte de resistência. O volume ontem caiu, foi o menor do mês. Então tivemos um dia bastante consolidado de novo, como vocês podem ver aqui. Então a gente teve aí, ó, praticamente nada no dia. Rompemos a máxima na abertura já, o topo anterior aqui, mas logo depois o mercado voltou a ceder. Então complicado, né, gente? Bem difícil, não dá para falar nada não. O mercado americano, no dia de ontem, também teve um dia de queda, porém praticamente sem tendência. Acabou não rompendo, ou rompendo por muito pouco a mínima do dia anterior, ficando consolidado aqui nessa região.
Então, para hoje, perdendo aí 13.112, que é este ponto aqui, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 13.000 pontos, tá? Seria essa região aqui. Caso o mercado resolva desenvolver para cima, caso resolva subir, se por acaso romper 13.189, nós temos objetivo aqui na região dos 13.288, que é esta máxima aqui, tá? Então, é isso que a gente vê nos mercados, grande consolidação. Além disso, para complicar um pouco mais a nossa vida, existe uma grande divergência com relação ao mercado lá fora, que vocês puderam ver ontem no pregão, tá? Bom, gente, para hoje, então, nós temos aí algumas notícias para serem divulgadas. Nós temos às 9h30, então acabou de sair, nós temos Initial Claims, que é o número de pedidos de auxílio-desemprego. Às 11 horas nós temos os Leading Indicators, que é um relatório que compreende vários índices já divulgados. E nós temos aqui o FHFA, o FHFA House Price Index, que mensura o preço cobrado, deixa eu pegar aqui, pelas hipotecas às famílias norte-americanas, tá? Então, nós temos notícias aí, então, às 9h30 já foi divulgado, agora nós temos às 11 horas sendo divulgados ainda mais 2 indicadores aí. O call hoje está mais legal, gente, o call hoje está mais bacana, a gente conseguiu aí separar vários ativos para vocês, então ele ficou um pouquinho maior, acabou pendendo um pouco para o lado da venda, tá? Então, vários ativos aí em condição interessante de venda, certo? Mas vamos começar, como sempre, com a compra, iniciando com a Klabin KLBN4. Ela deixou aqui um movimento interessante, inclusive recomendamos ela para swing trade, mas fazendo entradas por day trade, claro. Então vocês podem visualizar aqui a Klabin, ela vem de nova máxima, aqui lá na região dos 9,83, corrigiu aqui na região das médias, deixou um grande invertido, com o maior volume do ano, e ontem deu um sinal de compra, apesar de ter trabalhado em grande consolidação, volatilidade, seja lá como você queira chamar o que ela fez ontem, mas não vamos dizer que não foi um movimento muito fácil. Mas ela deu o sinal de compra, e agora se ela romper aqui esses 8,93, mais seguro, claro, é os R$9, ela pode ficar interessante com alvo aqui nos 9,83, tá? Como no semanal ela está ainda bastante volátil nas últimas 3 semanas, e tem um espacinho a mais para corrigir aqui, não chegou na região das médias ainda, a gente recomenda entradas por day trade, se romper os R$9, e daí se der certo a posição, aí sim dá para a gente manter esse ativo aí para swing trade, tá? Além da Klabin, nós temos também a Hipermarcas, ficamos posicionados na Hipermarcas no dia de ontem, esperamos que esse gap aí não acabe atrapalhando a sua operação, é claro que um pouco sempre atrapalha, né? Mas a gente montou a posição da Hipermarcas, rompeu aqui o 12,75, o nosso preço ficou lá em 12,63 a média dele, então a gente está bem posicionado, já está com stop aqui na mínima do dia de ontem, que é 12,66, tá? Então quem ficou posicionado com a gente na Hipermarcas, perdendo 12,66, tá? Esse stop está em 12,65. Porém, se ela continuar subindo, rompendo aqui os 13,09, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 13,43, tá? Essa é a Hipermarcas. Aí rompendo 13,43, claro, a gente passa a ter o objetivo aqui na região dos R$14. Tomara que ela chegue lá e que chegue logo. Além da Hipermarcas, nós temos também a Embraer, MBR3, ontem alta forte, maior volume do ano aí, impulsionada por notícias, claro, subiu mais de 4%. Se subir aqui, se romper esse 14,36, pode ficar interessante, objetivo lá na região dos R$15, tá? Essa é a Embraer, o código dela é EM de Maria, BR3. Além da Embraer, nós temos também a OGX, fechando a recomendação de compra. A OGX, o volume caiu bastante nos últimos 2 dias. Ela está bastante consolidada, mas ela está testando aqui essa região dos 17,30, que é o topo dessa grande consolidação que ela vem desenvolvendo aqui desde o início do mês praticamente, tá? Tem aqui uma outra resistência na região dos 17,48, mas aí já é depois que romper. Então rompendo aqui 17,30, alvo em 17,48, aí depois temos objetivo aqui na região dos R$18, e rompendo os 18 aí sim, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 18,40.
41, tá? Essa é a OGX, o código dela é OGXP3. Rompendo 17,30, nos interessamos por uma compra nela, com alvo em 17,48, depois 18, depois 18,41. Se der certo a posição, é possível manter um pouco para swing trade, sim, já sem risco, é claro, tá? Então vamos às recomendações de venda, iniciando com a nossa queridinha BTOW, aqui então a BTOW Varejo, a BTOW 3, continua cedendo, perdendo agora aqui os 8,89, ela tem alvo em 8,82, perdão, 8,84, e depois aqui na região dos 8,72, que é a mínima do ano, tá? Pode ser um trade muito interessante, vale a pena acompanhar. Agora já ficou um pouco difícil para manter para swing trade, tá? Estamos posicionados, tem gente aí posicionado desde os 9,38 com base na nossa recomendação de swing lá na venda aqui dos 9,38. Agora já começa a ficar um pouco difícil de pensar nessa continuidade da venda aí, tá, gente? Mas de qualquer forma, para day trade ainda dá, perdendo aqui esses 8,89, algo em 8,84, depois em 8,72. Temos também a BVMF3, BMF Bovespa, possibilidade de falha de topo aqui no ativo. Observem que ela não conseguiu fazer nova máxima, ou melhor, fez, mas voltou logo na sequência e está se encaminhando lá para perder a linha média nos 11,49, tá? Perdão. Perdendo aqui então esses 11,87, passa a ter objetivo em 11,49, e se perder isso aí, gente, o alvo dela aqui na região dos R$10, tá? Então, para completar a figura, essa é a BMF Bovespa, perdendo aqui 11,87, objetivo aqui em 11,49, depois aqui em 10,05. Também, se vocês montarem uma posição vendida e ela desenvolver bem, vier aqui para a região do 49, montar esse pivô, dá para manter um pouco para swing trade vendido sim, tá? Temos também a CSN, CSNA3. Então está aqui a CSN, dia de queda fortíssima nela, volume lá em cima, um dos maiores volumes do ano aí, 3,7% de queda. Perdendo aqui os 18,52, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos R$18, tá? Essa então é a CSN, o código dela é CSNA3. Essa a gente não recomenda manter para swing, mesmo que a tendência é de alta, ela vem de nova máxima e está fazendo a correção das médias, mas dá para aproveitar para day trade, tá? Nós temos também aqui a Usiminas. Então está aqui a Usiminas, queda muito forte no pregão de ontem, chegou a fazer máxima em relação ao dia anterior, chegou a montar pivô de alta, depois disso desabou, apresentando uma queda fortíssima no dia de 4%, perdendo aqui os 13,10, ela passa a ter alvo aqui na região dos 12,62, tá? Então essa é a Usiminas, código dela UZIM5, perdendo aqui 13,10, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 12,62. Além da Usiminas, nós temos também a Gol 4. Muito interessante a Gol, vale a pena acompanhar, apesar do volume dela que poderia ser mais alto, mas de qualquer forma, possibilidade de falha de topo no ativo com rompimento de linha média, tá? Tá bem próximo de romper aqui os 13,80. Então, rompendo os 13,80, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 12,20. Aí depois R$12, tá? Então tá aqui. Essa é a Gol, código dela Gol 4. Perdendo aqui os 13,80, alvo nos 12,20, depois lá nos R$12. Quem fizer a venda, se desenvolver, se der certo, é possível manter um pouco da posição para swing trade, tá? BBAS3, Banco do Brasil. Gente, recomendação difícil, essa análise complicada. Mas em função do candle que ela deixou ontem e o que ela está fazendo aqui no semanal, então ela deu o sinal de venda aqui quando perdeu os 28 e 24 no pregão de ontem, a gente está recomendando então venda no Banco do Brasil em cima das médias, tá? Olha o movimento que ela fez ontem, chegou a dar sinal de compra, depois simplesmente afundou. Nós conversávamos isso na sala ontem sobre a CPFE, sobre lojas Renner, etc. Que é muito perigoso você comprar no diário com um sinal de venda no semanal, tá? Pode dar certo, mas você tem que entrar por day trade e gerenciar o seu risco, porque ela pode fazer isso aqui. A Renner fez isso aqui ontem, tá? Então, muito perigoso. Tá aqui outro exemplo, BBAS. Chegou a dar sinal de compra nas médias, depois afundou, foi fechar na mínima do dia.
Então, perdendo aqui 28,11, tá? Passa a ter objetivo aqui na região dos 27,85 e depois nós temos algo aqui na região dos 27,54, tá? Aí, claro, se continuar a ceder, dá para a gente falar até em R$27, mas aí já é um pouco mais lá para frente. Então, este é o Banco do Brasil, o código BBAS3, perdendo 28,11, tem algo nos 27,85, 27,54 e R$27, perdão. Além do Banco do Brasil, nós temos também MRV Engenharia. Apesar da alta volatilidade do ativo, perdão, não é MRV, gente, eu acabei colocando errado lá, tá? Eu coloquei MRV no relatório, mas é PDG, tá? Tava muito cansado quando eu fiz isso ontem à noite, então peço desculpas aí. Então quem recebeu o relatório, por favor, corrijam lá, não é MRV, é PDG, tá? A PDG, apesar da alta volatilidade que ela vem apresentando aqui, ela pode ficar interessante se perder aqui esses 6,76. Nós não cancelamos a recomendação de venda dela, porque ela não rompeu aqui 7,02 e ela fechou bem próximo da mínima ontem e tem espaço para continuar cedendo, tá, gente? Apesar de ela estar bastante consolidada aqui, ela pode estar falhando um topo aqui nessa região, já perdeu linha média e tem objetivo aqui nesse fundo. Então, pode ficar bem bacana se perder os 6,76 aqui. A PDG, repetindo, PDG, pessoal que recebeu o relatório de manhã aí, não é MRV, é PDG, tá? E temos também a ALL, tá? Que é um ativo interessante, porque está com recomendação de compra no semanal, no swing trade, e venda no diário, né, para day trade. Então, claro que se ela der a venda no dia de hoje, nós vamos cancelar a recomendação de compra dela aqui nos R$10. Há 2 pregões atrás, há 3 pregões atrás, ela estava prestes a dar um sinal de compra no semanal. Agora está lá, prestes a montar um pivô de baixa. Alta volatilidade, tá, gente? Perdendo aqui 9,42, alvo aqui na região dos R$9, tá? Essa, então, é a ALL, o código dela ALLL3, perdendo aqui 9,42, temos algo aqui na região dos R$9, tá? Essas, então, eram as recomendações de venda para vocês. Vamos dar uma olhadinha, então, lá nos contratos da BMF, código ICFU12. Contrato de café ontem rompeu forte, com volume alto, porém acabou devolvendo boa parte da alta, voltando para a zona de consolidação. Então agora novos movimentos só a partir de 243,50, tá? De qualquer forma, mesmo nesse valor, é muito bom tomar cuidado, porque deu para ver que a pressão vendedora continua alta, tá? O contrato está bastante esticado, estava há vários dias tentando romper, e quando conseguiu, o pessoal já voltou a bater. Então muito cuidado. A pressão vendedora está intensa ali, mesmo rompendo esse 243, é bom tomar bastante cuidado, tá? Temos também aqui o milho, código CCNK12, então está aqui o contrato de milho, chegou na região das médias no pregão de ontem, deixou aqui um candle de indecisão, hoje já perdeu o mínimo, mas ele vai dar uma compra em breve aí, tá? Hoje rompendo aqui os 26,83, tá? Então, como eu disse, ficou faltando um fechamento na máxima. Está aqui, então, hoje fez nova mínima, não deu sinal ainda. Temos que aguardar mais uma vez o pregão de hoje para ver se amanhã a gente consegue um ponto de entrada legal no milho. O volume aumentou muito nos últimos dias, pode ser interessante ficar de olho nesse contrato de milho, tá? O código é CCNK12, ele está vindo de nova máxima, pessoal, corrigindo nas médias. Então pode ficar bem interessante para um ponto de compra, mas precisamos aguardar o sinal que ainda não veio, tá? Bom, o boi não dá nem para falar, né? O boi continua absolutamente consolidado, com volume baixo, tem que ficar de fora, tem que aguardar movimentos mais fortes. Aí nós temos o dólar, WDOJ12, o mini dólar, continua a consolidação, abriu lá em cima, agora está na mínima do dia. Compras só a partir de 18,43, mesmo assim com muito cuidado. O ideal era que ele desse uma venda para a gente aqui na região do 18,20, tá? Então, perdendo aqui o 18,20, tem objetivo aqui no 17,96. E daí, perdendo 17,96, monta pivô de baixo, aí pode continuar cedendo, com algo aqui na região dos 17,13, enfim. A compra eu acho um pouco complicado, acho que deve enfrentar bastante volatilidade, mas para venda fica maravilhoso se perder esses 18,20. Ele está ensaiando essa venda há vários dias, e claro, se romper aqui o 18,43, cancela tudo.
mas se perder 18,20 tem alvo em 17,96. E essa aqui é a grande venda, tá? Que é a montagem do pivô, a perda da linha média, onde vai abrir o alvo aqui para mínima 17,13. Então, este é o mini dólar, o código WDOJ12, tá? Além do mini dólar, nós temos também o nosso mini índice, WINJ12, WINJ12. Então está aqui o índice futuro, o mini índice, abrimos em gap no pregão de hoje. Nós estamos trabalhando aí com uma queda já bastante acentuada, de 1% na abertura já de gap. Já perdemos aqui o fundo anterior, que era 66.420, então está complicado para pensar em compra no pregão de hoje. Tá? Vamos focar nas vendas. O mercado a princípio está em tendência, o que pode ser muito bom. Mas lembre-se sempre, dia de gap é sempre dia muito difícil. Tá? Então, na abertura vai ter um monte de ativo desabando em 1, 2, 3% de cara na abertura. Muito perigoso operar repique, uma vez que tem uma pressão muito grande na venda. Muito perigoso fazer venda sem correção. Então é um dia perigoso. Dia de gap é dia difícil. Não dá para a gente negar isso. Tá? Então vamos ver como é que a gente vai se sair, como é que o mercado vai desenvolver a partir do gap, tá? Que é sempre a nossa grande preocupação. Tá, gente? O índice futuro americano neste momento está trabalhando aí a 13.012, com uma queda aí de 0,4%. Montou agora um pivô de alta na região das médias, mas já perdeu o mínimo em relação ao dia anterior, etc. Então a gente deve enfrentar aí um pregão de queda, pelo menos na abertura. Tá? A volatilidade deve continuar presente, então continuem com posições reduzidas, continuem mantendo aí a cautela. Tá? Vamos lá então dar uma olhadinha rapidinho no que o pessoal pede lá no chat. Tá? Então, nosso amigo Matheus pede lá JBSS3, está aqui, Matheus. Cara, muito consolidada a JBS, tá? Fica de fora dela entre pelo menos aí 7,92 e 8,50, tá? A gente faz dias que a gente não opera mais ela em função disso. O papel estava lindo com uma correção, não corrigiu, agora não consegue mais subir. Observa aqui no semanal que ela está muito esticada, então está se ensaiando aqui. Não deu sinal de venda no semanal ainda, tá? Então ela pode até corrigir um pouco mais se perder aqui esses 8,07. Parece uma consolidação, mas lá no gráfico semanal ela vai dar um sinal de venda. Então, antes dessa região aqui dos 8, vamos dizer assim, fica de fora dela que ela está bastante consolidada, tá? Além disso, nosso amigo Roberto pede a ELPL4. Então tá aqui a ELPL. Cara, tá na máxima. O papel trabalhando aqui em consolidação nos últimos pregões. Você pode observar aqui no semanal que está esticado em relação às médias. Fez uma correção, chegou a romper, só que como ela não corrigiu forte aqui na região das médias, corrigiu pouco, está enfrentando volatilidade. Então rompe numa semana, dá sinal de venda na outra, aí rompe de novo na outra, aí já começa a consolidar. Então a volatilidade já tomou conta porque está um pouco esticado, está precisando de uma correção. E olha só, tem um festival de ativos que estão esticados precisando de correção. Tá? Então se o mercado ceder, deve abrir excelentes oportunidades de swing trade para a gente aí, porque tem um monte de ativo nessa condição que está pendurado, prontinho para corrigir, tá certo? Bom, gente, antes de encerrar, eu quero convidar todos, como sempre, para conhecer nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br e fazer o seu cadastro aqui no curso ao vivo. Tá? Então é só clicar aqui, preencher seu nome, sobrenome, estado, enviar o cadastro, que imediatamente você recebe no seu e-mail aí o seu login, senha e também já recebe o tutorial de instalação do Ventrilo, que é o software que a gente usa aí para comunicação, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, tomar cuidado com esse pregão. Como eu disse, dia de gap é dia difícil. Vamos trabalhar com tranquilidade. Não saiam vendendo fundo igual maluco. Espera corrigir, espera ver o que está mais consistente. Espera o mercado definir um pouco. Vamos usar a primeira hora para aprender sobre o dia, para entender o que vai acontecer, como é que vai funcionar esse pregão, se a gente vai ter tendência, se a gente vai ter reversão, enfim, qual vai ser a lógica desse gap aí. Vamos tentar entender isso primeiro antes de montar posições, porque ultimamente, gente, nas últimas 10 vezes que montou um gap desse, 9 vezes o mercado acabou revertendo e uma delas consolidou o restante do dia. Tá?
Então tá bem difícil. E dia de gap é dia complicado, tá? Então vamos tentar trabalhar com bastante tranquilidade para conseguir fazer mais uma vez um excelente pregão, tá certo? Então é isso aí, um grande abraço a todos, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos, e aos demais, até amanhã, pontualmente 9h30, e mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.